Olá você, seja muito bem-vindo a esta aula, mais esta aula. E nessa aula a gente já vai começar a trabalhar com os relacionamentos aqui de atributos de classe, né? Porque aqui são atributos, né, de classe, que quer dizer que terão relacionamentos com essa fatura. E aqui no diagrama que eu já preparei para essa aula, vocês podem perceber que além dos atributos que nós já fizemos, essa fatura vai ter uma conta vinculada, vai ter um convênio e vai ter uma pessoa também. Mas para essa aula a gente vai focar aqui na conta. E na conta, por sua vez, ela possui um banco e ela também é de uma empresa, tá? Então, o objetivo desta aula aqui é a gente construir mais essas três classes que estão atribuídas à fatura. Então, beleza, vamos à mão na massa. Então, para isso, é muito similar ao que nós fizemos com o enum também. Então, a gente vai criar uma classe chamada conta e o atributo vai se chamar conta. Então, não existe, né, Ctrl+1, a gente vai criar uma classe. Também no modelo de domínio, no pacote de modelo de domínio. Então, veja que é um public class. O que vai se repetir? Esse atributo aqui, ó, id, criado em, atualizado em, vai ser um atributo, serão atributos, né, que eles vão se repetir aí na maioria das nossas classes. O que a gente pode fazer, então, para a gente já poder começar a quebrar aí repetição de código? Vamos criar uma classe nova aqui, new class, e a gente vai chamar essa classe de id, ou melhor, vamos chamar de base entity, seria a entidade base. Dentro dessa classe, nós teremos, eu já vou recortar aqui de fatura, o atributo id, que é do tipo long, e também esses outros dois atributos aqui, que são o criado em e atualizado em. Por hora a gente vai salvar, a gente ainda vai voltar a trabalhar aqui, porque a gente vai fazer o mapeamento depois dessa classe lá com o nosso banco de dados, mas isso é depois que a gente tiver construído todas as nossas classes de domínio. Vamos fechar aqui. Então a fatura ela vai estender, né, vai herdar todos os atributos da classe base entity. Ctrl espaço, já traz. Então, esse import aqui eu posso, vou dar um Ctrl D para excluir, para remover. Salvei a fatura por enquanto. E a conta, a mesma coisa, vai herdar de base entity. Então, todos aqueles atributos lá, id, criado em, atualizado em, por padrão ele já vem para cá. A gente não precisa sobrescrever, né, fazer novamente esses atributos. Então, vamos ao nosso diagrama. O que a gente precisa fazer da conta aqui? Então, agência, a conta, o dígito da agência e o dígito da conta. Então, private string agência, teremos a conta, teremos o dígito da agência e o dígito da conta. E aí a gente tem o banco e tem a empresa. Então vamos lá, private banco, a gente começa por ele, criar essa classe. E novamente aqui no banco, ele tem o id, criado em, atualizado em. Então vamos herdar da nossa base entity. E os outros atributos do banco são, né, o código e o nome. Então, private string código e o nome. O código, pessoal, é, por exemplo, 001, que é do Banco do Brasil, entendeu? É isso aqui a gente vai utilizar. Poderia ser, agora não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que o 033 é Bradesco, ok? Então, esse atributo serve para isso, para a gente poder guardar isso depois no nosso banco de dados. Vamos salvar, o banco já está pronto. E a gente vai fazer agora, deixa eu ver qual que é o outro atributo da conta, é a empresa. Então, empresa. Vamos criar essa classe, herdar a nossa base. E o que a empresa tem? Ela tem a razão e o CNPJ. Razão social, é isso? Isso. E temos também CNPJ. O endereço que vocês estão vendo aqui, na verdade, esses atributos que eu deveria ter feito, eles não vão aparecer assim, ó, como estão aqui. O endereço vai ser uma classe também que a nossa empresa vai herdar. Então, endereço, tá, vamos lá. E a gente vai criar essa classe aqui também. Só que o endereço, ele não vai ser uma entidade do nosso banco de dados. Ele vai aparecer lá no nosso banco de dados como está aqui, ó. Eu vou dar um pause nessa aula. Bom, pessoal, retornando aqui, eu tive que dar um pause na aula para poder corrigir o diagrama, né, para poder ficar de forma adequada. Então, a gente voltando aqui ao nosso diagrama, vocês percebam que o endereço ele vai ter uma associação também com a empresa, tá? Então,
Aqui a gente já tinha criado, né, a nossa classe endereço e vamos aos atributos dela agora. Detalhe aqui dessa classe é que ela não vai ter nem o ID e nem criado em, nem atualizado em. Porque depois lá no nosso banco de dados, todos esses atributos de endereço estarão dentro de empresa. Vocês vão entender isso quando a gente for fazer o mapeamento, tá bem? Então, private string logradouro. Nós teremos também o número, complemento, bairro, cidade e a UF. Ah, falta o CEP. CEP também do endereço. Então, logradouro, número, cidade, bairro, complemento, UF, CEP. Estão todos aqui. A empresa já está tudo certo, a conta já está tudo certo. Então, voltando ao nosso diagrama, para que a conta estivesse dentro da fatura, né, a gente precisou criar aqui o banco, a empresa e o endereço.